Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho dessa 19ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E disse: por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, uma das maiores crises que a humanidade está passando hoje, eu diria que é a crise no relacionamento conjugal. É interessante a gente pensar que muitos casais hoje já não têm mais a seriedade do amor, do compromisso assumido no dia do matrimônio, no dia do seu casamento, ou melhor, no dia da celebração do seu casamento. Porque o casamento, ele não tem um dia certo, ele é todo dia. Todos os dias da vida do casal é um constante sim um ao outro. É um constante comprometer-se um com o outro, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E essas situações revestem a pessoa humana todos os dias. Ou nós estamos em uma ou noutra situação. Então, o casal, o homem e a mulher, devem se comprometer diariamente um com o outro. Mas a crise que assola os casais hoje acaba, de certa forma, dilacerando, dividindo todo esse amor. O amor, ele não morre, porque o amor, ele é eterno, porque o amor, ele é Deus. São João mesmo diz para nós, na sua carta, Deus caritas est, Deus é amor. Então, se o que une o homem e a mulher é o amor verdadeiro, logo o que os une é o próprio Deus. Se um homem e uma mulher resolvem se divorciar e ambos, em comum acordo, fazem esse ato, então eles não foram unidos pelo laço do amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele vence todas as situações. Ele vence todos os obstáculos que o casal venha a passar. Porque o que os une é o próprio Deus. O que os une é o laço do amor puro e verdadeiro e eterno. Então, os casais, assim nós ouvimos no Santo Evangelho,
É permitido ao homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Infelizmente, hoje está assim. Homens e mulheres se separam por qualquer motivo. Não são motivos fortes o bastante para que haja esse cisma entre os casais. Eles não precisam se separar. Eles não precisam se divorciar. O que eles precisam é enfrentar juntos essa dificuldade. Mas por que o que está acontecendo para que o amor conjugal comece a esfriar? Meus irmãos, minhas irmãs, o que falta em muitos casais da nossa época é exatamente o que Jesus, de certa forma, propõe: o diálogo. O diálogo sincero, o diálogo cordial, o diálogo fraterno, acima de tudo, com os dois, entre os dois. O que falta é a cumplicidade um para com o outro, o se comprometer um com o outro, com as realidades que a família passa. O que falta é o perdão mútuo, um perdoar o outro naquilo que, de certa forma, magoa, machuca. Um se preocupar com o outro para que não haja essas mágoas, esses ressentimentos. Tudo isso são frutos do verdadeiro amor, que, se de fato existir, não vai permitir que haja essas situações que ocasionam, proporcionam esse cisma. O casal que se ama de verdade, ele vive toda essa beleza de brigar, mas também de se perdoar, de ofender, mas também de pedir perdão. E assim vai. Cada uma das situações que a família passa, o casal consegue vencer. Os discípulos perguntam a Jesus: se é assim, não vale a pena casar? Meus irmãos, minhas irmãs, o casamento, ele é uma vocação. O matrimônio, ele é uma vocação. Não é simplesmente a pessoa que decide casar. Ela tem que ser chamada a essa vocação. Ela tem que ser vocacionada a essa situação para que ambos possam abraçar juntos essa vocação. Não é simplesmente encontrar alguém e viver com ela de certa forma tranquilo. Não. Os dois têm que abraçar essa vocação. Por isso que existem hoje muitos casais que não querem casar-se na igreja, porque não há esse sim verdadeiro à vocação matrimonial. Preferem ficar, de certa forma, na ilegalidade, na ilegitimidade, do que viver essa beleza que o matrimônio proporciona aos casais. Esse sim autêntico que deve ser dado e dito a Deus Nosso Senhor pelos dois. Meus irmãos, minhas irmãs, o casamento é a flor mais bela que Deus semeou na sociedade, proporcionando assim a continuidade da vida humana, proporcionando assim que a espécie humana possa continuar sua missão de recriação, porque é no seio da família que brota o maior de todos os milagres que nós às vezes até negligenciamos, o milagre da vida. É no ventre materno, é no relacionamento íntimo e afetivo do pai e da mãe que brota a vida capaz de transformar toda uma sociedade, capaz de transformar toda uma realidade conjugal, social, religiosa, em todos os níveis. O casal, ele, quando abraça verdadeiramente a vocação, ele se compromete a ser com Deus, para Deus e por Deus, um recriador da humanidade naquilo que lhes compete. E essa criação, ela se torna contínua, porque o papel de pai e de mãe, ele não termina com o nascimento do filho, ele apenas começa nessa situação. Mas isso não quer dizer que o relacionamento conjugal perdeu a sua vitalidade com a chegada dos filhos. Agora, o casal deixa também
né, se levar pela ternura e pelo amor que tem que dar para os filhos. Aqueles dois que agora são, né, agora uma só carne, agora se torna também uma família capaz de experimentar as maiores belezas que alguém pode viver em uma experiência vital nessa terra, a vida em família. Bom dia para todos.